Que bom, estamos falando aí da nossa campanha, uma espiritualidade emocionalmente saudável. Se você percebe que a minha voz está um pouquinho diferente hoje, não é a puberdade, tá? É porque eu estava num evento aí, ali eu falei muito, falei com energia mesmo, então a minha voz hoje ela tá dando sinais aí de que precisa descansar. O Júnior sabe como é isso, eu vou num retiro, o Júnior já fala assim, pastor, essa voz, pastor. A Lorena não gosta nem de olhar para mim, que ela fica assim, pastor, come maçã, tá certo. Hoje, nós falamos semana passada sobre uma espiritualidade emocionalmente doentia. E hoje, nós vamos falar sobre algo a mais. Nós queremos falar hoje sobre conhecer a si mesmo para conhecer a Deus. E nós vamos ler o texto de Efésios, capítulo 4. Não sei se dá para vocês acompanharem a leitura ali. Diz assim, Efésios 4, do 20 ao 24, para vocês terem aí uma ideia do que nós vamos falar hoje. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa com Deus. Esse texto, ele mostra para mim algumas verdades, eu quero passá-las rapidamente, que esse ainda não é o texto principal que nós vamos estudar nessa manhã, mas ele é pano de fundo para aquilo que a gente vai estudar. Então ele deixa claro algumas coisas. Primeiro, pode colocar lá para a gente. Precisamos nos livrar de nossa antiga natureza e velho modo de viver, porque eles foram corrompidos, eles perderam as suas características iniciais. É isso que o texto está dizendo. O texto fala lá, mas livrem-se da sua antiga natureza, seu velho modo de viver, que foi corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Existe uma maneira antiga de viver que foi corrompida. A maneira antiga que a gente vivia foi estragada. Então, quando você pega um produto e aquele produto perde as suas características, por alguma maneira ele estragou. É quando a pessoa compra, o pessoal fala assim, não, mas o vinho virou vinagre. Alguma coisa corrompeu aquele produto que ele mudou na sua essência. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a entender o que tem a ver com a gente. Segundo, precisamos deixar que o Espírito Santo renove nossos pensamentos e atitudes. E eu gosto de pensar porque nós precisamos deixar que o Espírito renove nossos pensamentos e atitudes. Se eu não deixar, o Espírito não o fará. Eu participo do processo. Deus não pega você e arranca tudo de ruim e coloca tudo de bom. Deus começa um processo em você, enquanto Deus faz, você faz, enquanto você faz, Deus faz. E terceira verdade que eu vejo nesse texto, nós precisamos nos vestir de uma nova natureza criada por Deus. Veja, Deus cria uma nova natureza para você, mas você precisa se vestir dela. Se eu preciso me vestir dessa nova natureza, me faz pensar o quanto eu posso escolher não me vestir da nova natureza. Porque se eu não fosse uma escolha que também faz parte de mim, o texto de Paulo não precisava dizer para nos revestirmos da nova natureza. Ele está dizendo assim, você precisa fazer alguma coisa. Ou seja, e esse aqui, para mim, é o pensamento central dessa semana. Não é negando seus sentimentos, não é fingindo ser o que você não é, que você se torna uma nova pessoa. Atenção nisso. A gente é bom em fingir, gente. A gente é bom, né? Tem gente aqui que é melhor ainda. Você finge, e isso não significa que você de fato é. Fingir espiritualidade não te faz espiritual. Oh, Senhor. Aleluia, Senhor.
É fácil fazer isso. Muito fácil. Se treinar, eu convenço você de um jeito muito bom. Está vindo a pessoa tirar foto. Sabe quando é a família, alguns eventos? Na hora que a pessoa está vindo, você fecha o olho. Porque vai ficar bonito na foto, né? É fácil. Gente, fingir é a coisa mais fácil, mas o texto está dizendo que a gente precisa se vestir, não de fingimento, mas da nova natureza. Ou seja, eu preciso me apropriar de quem eu de fato sou, porque o Espírito Santo, ele começou a fazer a mudança, ele começou a agir em nós. Nós precisamos lembrar que nós não temos que usar máscaras, nós precisamos ser transformados. Você vir para a igreja, aprender a falar graça e paz, ou paz do Senhor, você vir para a igreja e colocar a roupa, qual é a roupa certa, né? Isso aí é muito legal. Graça e paz do Senhor é muito legal. Pode falar, a bênção. O problema é quando é apenas algo aprendido externo e não algo que mudou de dentro para fora. Nós vivemos uma religiosidade vazia nos nossos templos porque nós aprendemos a fingir. Eu conheço muito jovem que se afastou dos caminhos do Senhor, não porque esse jovem é tranqueira demais, se afastou porque seus pais foram extremamente legalistas quanto à postura na igreja, mas em casa, seus pais viviam um verdadeiro, eu vou inventar uma palavra agora, desevangelho. É o evangelho, um pseudo-evangelho. Veja, isso faz com que a gente pense assim, o que eu faço então? Porque o texto diz que eu preciso me vestir de uma nova natureza. E como é isso? O texto que nós vamos usar de base, eu não coloquei ele na projeção, que eu quero que você abra a sua Bíblia, Mateus, capítulo 4. Você já viu esse texto muitas vezes, principalmente na Semana Santa. Eu não sei porquê, mas sempre tem na Semana Santa alguma coisa voltada com esse texto. Durante a semana ali. Diz assim. E você fica com a sua Bíblia aberta, porque eu acho que vai ajudar a gente para algumas coisas. Capítulo 4, a partir do versículo 1, do 1 ao 11. Mateus 4, do 1 ao 11. Em seguida, Jesus, eu vou ler devagarzinho e talvez a gente já vai ter conversando alguma coisa aqui, ó. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então aqui já tem uma revelação grande, né? Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado. O Espírito leva para uma preparação, para algo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não põe à prova o Senhor seu Deus. Em seguida o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore ao Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e anjos vieram e o serviram. Esse texto muito conhecido, a gente já viu mensagens nesse texto, mas tem algo específico para mim que não está no texto. Está no versículo anterior, no último versículo do capítulo 3. Alguém leia para mim, o último versículo do capítulo 3. Alguém lê bem alto para mim aí. Eis que uma voz do céu dizia,
Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Veja, a tentação vem sobre Jesus, mas o que dá forças, talvez, o que complementa a caminhada de Jesus é o que veio antes, uma declaração sobre quem é Jesus. Este é o meu filho amado, em quem tenho grande alegria. A identidade de Jesus, ela é revelada ali. Jesus não precisava fingir. Nesse momento ele ouve do Pai a palavra que diz: você é meu filho. Quem é você? Um dia perguntaram para uma pessoa famosa numa entrevista quem era ela. E ela disse: eu sou... E ela disse o nome da profissão. Tá, mas isso não é você, isso é o que você faz. Quem é você? E parece que às vezes nós queremos definir quem nós somos pelo que fazemos, pelo que comemos. Mas quem é você? Qual é a sua identidade? E é interessante que quando nós não entendemos quem somos, as tentações elas vão vir sobre nós e nós vamos perecer, porque nós não entendemos quem somos. E eu quero dizer a você agora, e queria que você guardasse isso no seu coração. Se você entregou a sua vida a Jesus, você se tornou sim uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Por quê? Porque você é filho de Deus. Isso muda tudo na tua história e na tua vida e no que virá depois. Isso justifica tudo que você já fez de errado. O passado se torna algo lá atrás, porque agora foi justificado, porque Jesus e Deus olha para você e diz assim: você é meu filho. Jesus está dizendo assim: eu morri por você. E quando a gente entende isso, as tentações que aparecem nos desertos da nossa vida, elas são encaradas de um jeito diferente. A primeira tentação que Jesus sofreu é a tentação: eu sou o que faço. É a tentação do desempenho. O tentador veio e lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Gente, a nossa cultura ela faz isso, né? Você conhece alguém e você não tem muito o que conversar, você já fala: você trabalha com o que mesmo? O que você faz? Aí a pessoa vai dizer o que você faz. E a gente vai fazer isso é a coisa mais comum. Que faculdade que você fez? Você estudando, e a gente vai falando dessas coisas. O problema e é legal a gente conversar isso, nos dá assunto, tudo bem. O problema é que nós começamos a achar que nós somos aquilo que nós fazemos. E alguns entram no desespero e outros em depressão, quando não conseguem fazer o que eles acham que deveriam ter feito. Porque eles pensam que eles são algo de acordo com o seu desempenho. Pensa em Jesus. Jesus estava com 30 anos de idade, gente. 30 anos. Satanás olha para ele: rapaz, você não fez nada na vida ainda, né? Você veio para salvar o mundo, já está com 30 anos. Transforma um pãozinho numa pedra que o negócio vai acontecer, faz alguma coisa. E a gente fica acreditando, porque eu ainda não fiz algo que os outros estão dizendo, por algum motivo, o meu desempenho está abaixo do que os outros dizem que deveria ser, porque agora eu já tenho 45 anos, que é a idade que eu estou no momento, e aí eu não fiz isso, não fiz aquilo, e eu penso que a minha vida se define por aquilo que eu, de alguma maneira, desempenhei, ou desempenho. Satanás, ele tenta nos laçar, para que a gente saia do inesgotável amor de Deus e acredite que a gente só será amado se nós formos aqueles que fazem. Eu fico imaginando essa cena, né? Você está envolvido pelo amor de Deus, porque você é amado por Deus, porque Ele te ama e pronto. Satanás com o seu laço, jogando, te puxando e falando: vem cá, Ele não te ama não, porque você não fez. Você não leu a Bíblia. E parece que eu só sou amado se eu fizer. É o desempenho.
Essa tentação, todo mundo passa. Não caia nessa tentação. Segunda tentação que o texto me traz. Eu sou o que os outros pensam. O que os outros pensam de você? Quando pensam coisa boa, tudo bem, né? E quando pensam algumas coisinhas meio ruins? O texto diz, então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse, se você é filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem que os anjos vão te sustentar. Eu fico imaginando se Jesus pulasse. Imagina, lá do templo, a multidão embaixo, Jesus aí pula. Uf. E aí Jesus vai, os anjos segurando Jesus, né? Só que o povo não está vendo o anjo, né? É tipo corda invisível, né? Aí Jesus descendo, planando, aí todo mundo olhando, nossa, popularidade, gente. Eu sou o número de seguidores que eu tenho no Instagram. Quantos seguidores você tem no Insta? Quantos amigos você tem no Facebook? Quantos te acompanham pelo TikTok? E é isso, aí você faz aquela postagem, e aí você fala assim, nossa, eu tive 100 curtidas, eita que legal, tive 8 compartilhamentos, eu estou bem. Outros que já estão num outro nível, dizem, eu tive só 1000 curtidas, hoje foi muito ruim, porque ela está vivendo da sua popularidade. E essa tentação faz com que a gente viva num universo insustentável. Não dá. Quantos seguidores eu tenho, quantas curtidas, quanto alcance. E a busca pela popularidade nos deixa doentes. Eu sei de história de pessoas que tiraram, 50, 60 fotos, selfies, para chegar na perfeita. Bicos, e tal, e a pessoa vai, e aí ela vai editar a foto, e ela faz isso. Gente, eu tento editar foto, mas como que fica ruim? Eu não sei se é o modelo que está na foto, mas como é aquele negócio? Aí eu sou mais aquela cara limpa, né? Do jeito que foi, né? O máximo que eu coloco é um preto e branco ali, né? Um realce do fundo, assim, que ficou mais azul, só isso. Não sei, não consigo, não tenho inteligência para isso. Mas quando eu vejo, gente, ficar refém do que os outros pensam. Eu contava um dia para os jovens, eu acho, não lembro de certeza se foi para eles, quando eu era adolescente, eu queria ver se eu era importante. Aí eu chegava no culto, terminava o culto assim, aí eu ia para um lugar isolado, fazer como se fosse aqui, quando tem uma parede aqui, isolado, não tinha ninguém, colocava uma perninha na parede assim, a mãozinha assim, e ficava assim, com a cabeça meio baixa. Meu plano era, será que alguém vai notar que eu estou aqui? Graças a Deus, nunca me esqueceram. Mas eu fico pensando, e se naquele dia ninguém fosse? Eu ia sair chorando para casa, né? A autoestima estava lá embaixo, eu precisava da popularidade. Eu precisava que os outros me vissem. Veja, eu sou, de alguma maneira, o que os outros pensam. E a gente fica agindo assim, a gente começa a usar a roupa por causa do que os outros pensam, e nós começamos a viver assim. Eu lembro uma vez, meu pai estava com a calça, hoje em dia o pessoal já faz isso, né? Mas antigamente calça social só era com sapato, e meu pai saiu de tênis. Eu era adolescente, falei, não pai, meu Deus, é de sapato. Aí meu pai disse assim, alguém vai me bater na rua? É isso? De vez em quando eu vejo uns corajosos chegando na padaria de chinelo e meia, e short, de bermuda, meia, e aquele chinelo de dedo, havaiana, e a pessoa está feliz. O incomodado é aquele que olha e fala assim, meu Deus, pobre, né? E quando tem um furinho na meia ainda, né? Um dedinho saindo do lado assim. Acontece, mas veja, eu faço por causa do outro, e eu fico escravo do outro, por causa do que o outro pensa. E isso acaba com a gente, escravo da popularidade. Eu tenho que usar roupa de tal marca. Gente, eu nem sei hoje em dia as marcas, mas assim que é bom usar. A maioria das roupas que eu uso é da marca Modifique, né, dos jovens. Quais são as marcas de hoje? Eu tenho que usar, de vez em quando alguém olha aquela bolsa ali, né? Essa bolsa custa 30 mil.
Na 25 de março é do senhão, né? Mas a pessoa, é isso que é importante, isso que vale a pena. Uma vez eu brinquei que eu jamais compraria uma camisa dessas, que é muito cara, aquela do jacarezinho, por exemplo, não compraria, porque ela também tem a versão de uso, assim, sabe? Aquela que vem de outros lugares, né? Genérica, né? O jacaré é um pouquinho maior, é quase uma lagartixa, né? Aí, eu lembro que eu disse assim, eu não vou comprar nunca uma roupa dessa, porque quem me conhece vai olhar e vai dizer assim, certeza que é falsa. Mesmo que seja de verdade, mesmo que seja. E eu fico pensando, quando a gente fica escravo disso, porque nós somos escravos da popularidade. Terceiro, eu sou o que tenho, são as posses. Em seguida o diabo levou até um monte alto, mostrou os reinos e disse, eu vou te dar tudo isso, se você se ajoelhar e me adorar. É como se Satanás estivesse dizendo para Jesus, você não tem nada para chamar de seu, rapaz. Como que você pensa colocar isso, começar esse ministério? Como que você vai construir esse reino que você disse, se você não tem nenhum dinheiro para alugar uma casa? 30 anos nas costas, filho de um carpinteiro, o que você tem? Então eu vou ter alguma coisa. E Satanás vem e oferece, porque de alguma maneira, a nossa cultura mede o sucesso por aquilo que a gente conquista de posses. A indústria do marketing, gente, propaganda, gasta por ano mais de 15 bilhões de dólares seduzindo as nossas crianças. Conte para mim aí, brinquedo de criança, da sua infância, o que é que você era louco para comprar? Era aquelas moranguinho? O que você gostava? Que carrinho? Carrinho de controle remoto? O que você queria ter? Ferrorama, Max Steel, Falcon? Eu não conheci esse. Eu queria ter o G.I. Joe. Falcon tinha que ter dinheiro para ter. Tinha um caminhãozinho plástico no supermercado Toledo. Veja, sabe essa ideia, você está assistindo a propaganda, e aí algumas propagandas antigamente é assim, vai lá, peça para a sua mãe comprar, peça para o seu papai, né? Não tinha uma propaganda, não esqueça a minha Calói? Não esqueça a minha Calói, era bilhetes, não esqueça a minha Calói, e as crianças ficavam alucinadas. Meu pai comprou para mim, eu lembro, uma Monarch, eu não ganhei uma Calói. E ela tinha um guidão de monareta, era um guidão reto assim. Todos os meus amigos, depois de uma época, eles estavam com uma BMX. E eu só olhava. Eu estava com a minha monareta. Por isso que eu acho que eu gosto de Harley Davidson, né? Porque me condicionei. Acho que eu sonhava isso. Meus amigos iam com a BMX, nós íamos para os lugares rampando, e eu com aquele negócio tentando pular também. E para mim, como era importante ter tido algo daquilo naquela época. Isso, de espiga de milho, eu estava bem então. Então pensando isso, eu olho assim e falo, Jesus, por que a gente é tão ligado nisso? Só que não é só coisas, é aquilo que a gente vai mostrar para os outros. Um dia um jovem me dizia assim, eu tenho medo da minha namorada não ser tão bonita. Mas aí eu perguntei, mas você acha ela bonita? Eu acho ela linda. Mas eu tenho medo dos amigos não acharem. E eu perguntei, eu não ouvi essa. E aí eu perguntei para ele assim, mas por quê? Eu não sei, eu tenho insegurança de apresentar para os meus amigos e para a minha família, porque eu tenho medo do que eles vão julgar. Eu falei, cara, então você está muito ligado no que os outros pensam. Ele falou, sim, com certeza, eu estou muito. Veja, e aí eu trabalhei isso com ele, como seria difícil ele construir uma saúde na vida dele, se ele ficasse preso ao que os outros pensam. Gente, mas fala a verdade, a gente é mais ou menos assim. A gente não nesse extremo,
Mas como tem coisas que a gente quer esconder dos outros, porque se os outros vissem. Às vezes a gente não quer convidar as pessoas para a nossa casa, porque a gente fala assim, como? Por exemplo, agora nós vamos ter os pequenos grupos nas casas. Algumas pessoas até queriam receber nas suas casas, mas elas dizem, mas como que eu vou chamar aqui em casa? Como que eu vou mostrar isso? Veja, agradeça a Deus porque você tem isso para mostrar. A Ana atende lá no CRAS pessoas que não têm isso para mostrar. Veja, a gente é tão preso nisso que nós aceitaríamos talvez, acho que não, né? Mas só para hipotético, dar uma joelhadinha mais ou menos assim, só para pegar 10% daquilo que foi oferecido. Não vou me ajoelhar tudo para o capeta, não, mas um pouquinho eu me aceito assim, só para pegar um pouco. Porque eu preciso mostrar que eu consegui, eu realizei, eu me realizei. Você coloca para mim o outro slide. Como conhecer a si mesmo para conhecer a Deus. E aí o autor do livro que nós estamos estudando, ele nos apresenta essas quatro dicas. Você pode me acompanhar rapidamente nelas aqui. Primeiro, preste atenção ao seu interior em silêncio e solitude. Ele está dizendo o seguinte, você está correndo na vida, e você não para pensar quem você é. E ele diz assim, o Atílio até falou na ministração da última música, né? Às vezes nós precisamos nos calar, ficar em silêncio. E às vezes é parar. Você vai falar com Deus, vai orar? Lembra do texto da ceia, a gente conversou hoje na sala do batismo? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É você falar assim, Deus, eu estou tão agitado hoje, o que está acontecendo? Sabe quando você está meio virado, você acorda meio torto? O pessoal dizia, né, levantou com o pé esquerdo, alguma coisa assim. O que está acontecendo, Deus? Você vai fazer o seu momento, e solitude, gente. Jesus vai para o deserto e fica 40 dias. O que Jesus fez 40 dias, gente? Ficou jogando carta com Deus? Não. Ele falou com Deus, falou, mas ele precisou se afastar. A coisa mais difícil que nós fazemos hoje é esse parar. Porque nós não paramos. Você consegue ficar quieto? Ou você precisa ficar olhando para o celular? Confesso meu pecado, muitas vezes eu estou assim. Muitas vezes eu não consigo desacelerar minha mente, eu sou muito agitado. E eu tenho ideias o tempo todo. E eu falo para a Ana, e aí a Ana quer dormir. E às vezes é meia-noite. E eu falo, Ana, o que você acha de tal coisa? Muito bom, Nildo. Não, mas você acha, e se a gente fizer assim, assim? Muito bom, Nildo, muito bom. Amanhã a gente fala, tá, meu amor? Dá um beijinho assim, tipo. Mas às vezes eu não paro. Mas eu preciso. Deus, faz algo. O que nos atrapalha muitas vezes é que a gente não para. São mentes inquietas. E o texto diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Segundo passo ali, encontre companheiros confiáveis. Não caminhe sozinho. Eu acho legal que Jesus, ele não precisava de ninguém como Deus, mas como ser humano, porque Jesus 100% Deus, 100% homem, Jesus chamou algumas pessoas, e no final ele diz, eu não chamo mais vocês de servos, e sim de amigos, pessoas confiáveis. E Jesus, quando está nos seus últimos momentos, leva com ele Pedro, Tiago e João, e ele fala, orem comigo, porque minha alma está despedaçada. Nós precisamos de pessoas que estejam conosco, porque quando eu tenho pessoas confiáveis à minha volta, eu vou parar de esconder quem eu sou. E diante dela, eu serei quem eu sou. Quem sabe se eu sou crente de verdade? É a Ana, o Mateus e o Daniel. Porque eu vivo lá, eles sabem quem eu sou. Eles sabem se o que eu prego é de verdade ou se o que eu prego é apenas para vocês e não para mim. Eles sabem. Mas os amigos que andam perto também sabem.
porque com eles talvez que eu possa revelar até coisas a mais do que os meus filhos veem. Mas eu preciso andar com pessoas que me ajudam na caminhada e que me fazem ser melhores. Terceiro passo, saia da sua zona de conforto. Eu acho muito legal essa ideia de sair da zona do conforto, porque para viver mudança, nós precisamos dar passos que vai fugir do comum. Por exemplo, nós começamos a campanha agora de oração, para crescimento e tal, e essa pastorada aqui vai desafiar você a participar de um pequeno grupo. Teve uns homens que estavam assim, quando estava para começar, falou assim, pastor, então a gente vai vir no encontro de homens, e depois a gente vai num pequeno grupo também naquela semana? Eu falo, aham. Ah, tá, pastor. Que bom, né? Sim, é desafiar você a dar passos que você não está acostumado. Porque para eu viver mudanças e realmente conhecer quem sou, eu preciso sair da onde eu estou. Sabe quando você precisa fazer isso aqui, ó? Dar um passo para trás, para enxergar um pouquinho melhor, dar passo para trás, para aumentar o campo de visão. Porque existem pontos cegos na nossa vida que nós não estamos vendo. Outra pessoa me ajuda, o silêncio me ajuda a enxergar isso, outras pessoas me ajudam, mas quando eu saio daquilo que é o meu comum, também me ajuda. Também me ajuda. E por último, ore por coragem. Ore por coragem. É impossível você viver transformações se você não tiver coragem. Ah, porque vai trazer mudança. Quando você começa a mudar alguma coisa na sua vida, algumas pessoas vão dizer assim, mas não precisa. Eu tomei uma decisão ano passado, eu lembro que eu contei para vocês em dezembro que eu estava tomando a decisão de perder peso. Falei assim, eu preciso porque chega, né? Eu até brinquei assim, eu passei muitos anos da minha vida, tantos anos da minha vida tranquilo, e os últimos anos não está legal. E aí eu tomei a decisão, ganhei um tratamento com um nutrólogo e todo um acompanhamento. E gente, o que tem de pessoas que falam assim para mim, pastor, mas não dá nada se você comer isso daqui, ó. E eu estou dizendo, não, o médico me proibiu. Ah, mas um pedacinho, é muito radical isso. Para ele não é radical, para ele é radical, mas para mim é necessário. Veja, a camisa está sobrando, gente, olha que beleza. Tem que comprar roupa nova, né, Ana? Vamos ver se a Ana entende, né? Por quê? Porque você vai mudar. Mas as pessoas, muitos não ficarão satisfeitos com a mudança que pode acontecer na sua vida. Porque talvez, alguém vai dizer, pastor, vamos lá em casa tomar um café, e eu vou chegar na tua casa e eu só vou tomar o café. Mas talvez você fez aquele pudim, aquele bolo, e você vai falar assim, pastor, você come? Eu vou falar assim, irmã, não posso. E talvez a irmã fique até magoada, porque eu fiz, mas eu não posso, porque eu fiz uma escolha de uma mudança na minha vida. Porque eu preciso dessa mudança, porque eu quero viver mais. Eu quero ver meus netos, meus bisnetos, eu quero estar com a Ana bem veinho, nós dois desdentadinhos ali juntos, né? Não, pode ter dente, né? E veja, eu quero, mas eu preciso orar por coragem. Coragem, porque mudança na nossa vida, coragem, e aí sim eu vou conhecer a Deus. Quando eu dou esses passos, aí sim eu vou viver uma espiritualidade emocionalmente saudável. Você coloca para mim o próximo slide? Essa é a ideia que nós estamos vivendo. Uma espiritualidade emocionalmente saudável. Você precisa conhecer quem você é. Nesse processo, você vai conhecendo melhor Deus. Não quero te desafiar a viver máscara. Gente, se fosse para desafiar a viver máscara, a gente ia fazer um treinamento diferente. Nós íamos ficar repetindo, todo mundo diz comigo, glória a Deus. Aí todo mundo falava, glória a Deus. Agora diz comigo, aleluia, aleluia. Vou fazer um treinamento aqui. Eu vou tropeçar, em vez de eu falar um palavrão, eu falo glória a Deus, tá bom? Eu fazia, aí todo mundo, glória a Deus. Entendeu? Quando você tropeçar, você fala glória a Deus. Gente, isso é fácil. Treinar para uniformidade é muito fácil. Todo mundo vai ficar igualzinho. Todo mundo agora vai ter que usar o termo marrom provocante. Isso é fácil, a gente ensina. O difícil vai ser a gente dar passos onde nós vamos nos conhecer melhor. E assim conhecer o nosso Deus. Vamos orar?
Pai de amor, eu coloco diante do Senhor as nossas vidas. Nós precisamos, ó Deus, da sua graça e misericórdia. Algumas situações, ó Deus, à nossa volta são difíceis demais. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor nos dê força para enfrentá-las. Que a gente não negue, Deus, sentimentos que temos, mas que a gente aprenda a lidar com os sentimentos que tomam conta da nossa vida. Que a gente não seja guiado pela tristeza, pela raiva, pelo desespero, mas quando esses sentimentos vierem, a gente não simplesmente os negue, mas que a gente entregue eles ao Senhor. Pai, que possamos ser uma geração que não vive de aparência, mas que luta para viver uma vida de verdade diante do Senhor, do nosso jeitão, da maneira que o Senhor nos fez, mas sempre, ó Deus, buscando o melhor do Senhor em nós. Cuida de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus, amém.